esse versículo. Gênesis capítulo 49, versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Versículo 23. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam, e o aborreceram. E o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é um pastor e pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. Somente até aqui, amém. Nós vamos ver aqui, igreja de Deus, as palavras proferidas por Jacó. Eu quero lembrar a você que Jacó teve a sua conversão com 95 para 96 anos de idade, já na sua velhice. E ele teve muitas oportunidades durante toda a sua vida para obter a conversão. Ele teve muitos encontros com Deus. Uma das encontros sobrenatural é quando ele dorme, como pregamos hoje pela manhã, e é posto em um sonho uma escada, uma visão que ele teve de uma escada. E logo depois ele tem uma luta com Deus, com o próprio Deus, ditamente aqui. E ele é ferido em sua coxa. Ali acontece a sua conversão aos 95 anos. Mas Jacó teve muitas oportunidades para se converter. Ele era filho de uma família, ele vinha de uma família de crente, filho de crente, avós crente, pais crentes. Tinha muito exemplo. Mas a sua incredulidade, a sua dureza de coração fez com que ele fosse um homem carrancudo, o homem que queria ter coisas palpáveis, buscava sempre certeza naquilo que queria, firmeza em seu comportamento. Jacó gerou uma grande família, e nesta família gerou um homem primogênito chamado José. Esse garoto, você conhece toda a história, teve sonhos, teve visões. Deus marcou José para uma grande obra na terra. Deus marcou José para um grande feitio, para ser o abençoador. Deus escolheu José para, através dele, anunciar a bondade e a misericórdia de Deus sobre a vida do povo escolhido de Deus. Mas para isso, José pagou o preço alto. Para isso, José enfrentou grandes problemas, e os maiores de seus problemas veio da sua própria família. O maior de seus problemas foi inveja dos seus irmãos, ao ponto de combinar ou de comunar, assassinar, tirar a sua vida. Mas Deus, por sua vez, usou o coração do seu irmão mais velho, Rubem, para que isso não acontecesse. E nele ainda tinha um pouco de piedade, e não permitiu que isso acontecera. E por uma provisão de Deus, José, após ser lançado em um poço, é vendido aos medianitas. E José entra no Egito com uma predestinação de Deus para a sua vida. É uma longa história, e nessa história nós vamos entender que fez parte do processo escrito por Deus, o servo de Deus José ser preso por algo que ele não cometeu. José foi condenado a ser escravo e trabalhar em casa de Potifar, quando os irmãos o condenaram, lançando em sua cova, e após sendo vendido pelos mercadantes. Quantas coisas este homem viveu, quantas coisas, até a sua vitória, quando Deus a ele deu, por graça, uma posição mais elevada em toda a província do Egito. Eu quero lembrar a você que José era hebreu,
Jamais um homem desta etnia dos hebreus poderia estar com uma posição, uma patente tão alta em uma terra tão estranha. Quando nós olhamos para esse texto, talvez você não compreende como pode, em meio a faraós, em meio a uma lei aonde a terra somente os egípcios estariam no maior poder, um homem hebreu era agora o governador de toda a província. Sabe o que a palavra está dizendo para nós? Glória a Deus, aleluia. Quando os nossos planos, aleluia, são nossos, não há prosperidade, porque nós não temos nada a oferecer, nós não temos nada que agrade ao Senhor sem a sua presença. Mas quando os planos são de Deus, a obra acontece em nós. Glória a Deus, aleluia. Quando os planos é escrito por Deus, tem prosperidade, tem provisão, tem alívio, glória a Deus, aleluia, tem destino certo em nossa vida. As pedras são arrancadas do nosso caminho, Deus prepara lugar para que nós passamos. É claro que também há levantes, mas o levante não nos faz desistir, o levante não nos faz parar. Por quê? Porque estamos preparados pela sua palavra. Pregar assim, se Deus escreveu algo na minha vida, agora é só vitória. Não, é vitória e também é prova, é vitória e também é inveja, é vitória e também é perseguição, é vitória e também tem prisão, é vitória e também tem perseguição, mentira, hipocrisia, é vitória, mas também tem falsidade, tem tantas outras coisas que o diabo prepara para nós. Mas acredite, irmã, quando Deus prepara algo para a nossa vida, o diabo não pode nos derrubar. Por quê? Porque Deus trabalha dentro da fonte, e a fonte é a alma. Nós começamos a reconhecer que sem Deus nós não somos nada, e Ele vai nos alinhando pela sua palavra, e a vitória é certa, apesar de não lutarmos pela vitória daquilo que Deus prometeu, mas lutar para dar testemunho em meio às guerras que se levantam, e Deus está conosco. Se você veio aqui esta noite cheio de guerra, se você veio aqui esta noite cheio de problema, se você veio aqui esta noite cheio de tantos porquê, a dúvida é tua companheira, a preocupação é tua companheira, a tua adversidade é tua companheira. Deus está dizendo pela palavra: me dá aqui a tua preocupação e a tua adversidade, leva daqui a palavra, oh aleluia, leva daqui os conselhos, leva daqui o alívio para a sua cruz, leva daqui o alívio para a sua alma, leva daqui o lenço para enxugar a sua lágrima. E poderoso é Deus em te dar força e te levantar mais uma vez para a glória de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse texto continua. Jacó está agora em seus últimos instantes de vida, e para esta época atual, o pai, o matriarca, ele quer chamar os filhos, é um costume, e falar aos filhos tudo o que ele viu em sua família durante todos os anos. E após isso, antes da benção, antes de profetizar ao filho algo, ele vai dizer quem é os seus filhos. Eu acredito que é uma espécie de julgamento, e após o julgamento, abençoa ou amaldiçoa. E é nesse cenário que José está, é nesse cenário que o diabo vai ter que assistir mais uma vitória de José. Sabe, irmãos, quantas coisas se levantam em nossa vida e para nos encher de ego. Sabe, tem gente que cresce demais e precisa ser podado, glória a Deus, e eu tomo posse desta palavra. Tem gente que se destaca demais e precisa voltar no lugar de humilhação. Tem gente que se exalta demais e aparece demais, e Deus tem que colocar ele no lugar que ele tem que estar. Eu vejo assim Elias, eu vejo assim Ana, eu vejo assim Moisés, eu vejo isso em Josué, eu vejo isso em Caleb, eu vejo isso em Davi, eu vejo isso em Salomão, eu vejo isso em Samuel.
Samuel, oh glória a Deus, homens de Deus, aleluia, que Deus precisou colocar ele nos lugares dele, dizendo: ei, a honra é minha, a glória é minha, isso só é uma ferramenta, glória a Deus, aleluia, ei, o poder é meu, a atitude é minha, e você só é mais um vaso, glória a Deus, aleluia. Então, os pais chamam, o pai, aliás, chama os filhos, e a todos, a Siquém, a Rubem, a todos esses, a Aser, Gade, todos esses, chamam eles e dão a eles todo o veredito, Zebulon, enfim, e nisso ele destina o local onde vão habitar, as heranças que irão receber. Quando chega em José, é o que nós acabamos de ler. Eu posso imaginar como José estava. Eu sofri tudo o que sofri, o Senhor não acreditou em mim. Todos meus irmãos aqui nesta sala, todos murmuraram e conspiraram contra mim. José tinha tudo para lançar na face do pai. Só agora o Senhor reconheceu, depois que o Senhor está morrendo? Só agora vocês me chamam aqui, depois que você estava com fome e eu fui provisão? Não, José foi humilde. Só agora o Senhor me convida para estar aqui. Será que quando eu era mais moço o Senhor tinha saúde e poderia ver com os seus olhos, não viu que estava em mim? Não, José foi humilde. Ele se apresentou ao pai, entrou naquela sala na presença dos irmãos e se comportou como qualquer um deles que estavam ali. E quando o pai abriu a boca, as palavras que foram proferidas a José eram cheias de benção, eram cheias de reconhecimento pelo homem que José tinha se tornado, eram cheias de reconhecimento pelas qualidades que estava neste homem. A qualidade de perdoar, a qualidade de saber reconhecer que ele era tão pecador quanto os irmãos. Por quê? Porque quando os irmãos precisou, lá estava ele estendendo a mão. Quando a família estava padecendo, poderia ter deixado morrer, mas ele foi a fonte que alimentou a sua família. Oh, glória a Deus, aleluia. Sabe o que a palavra está dizendo? Que eu e você, para recebermos vitórias para a glória de Deus, precisamos às vezes nos rebaixar, nós precisamos entrar no calabouço, nós precisamos passar pela prisão, nós precisamos passar pela condenação de alguém, nós precisamos passar pela humilhação, nós precisamos passar pelo calabouço, nós precisamos ser acusados daquilo que não fizemos. Oh, glória a Deus, aleluia. Talvez naquele cenário, irmão, José tinha tudo para se defender e lançar na cara do pai, lançar na face dos irmãos, de sua família que ali estavam. Por que vocês não reconheceram ontem? Será que vocês não lembram quando vocês me venderam? Conta para o pai como foi. Vocês não sabem quando doeu no meu coração, quando vocês arrancaram a minha túnica com espírito de ciúmes e inveja, mataram um bezerro, molharam de sangue e mentiram para o meu pai. Enquanto eu estava sendo vendido, da minha cabeça só passava isso. Neste momento eu estou sendo vendido e o meu pai está chorando por causa de mim. Irmão, talvez esse homem não tinha nem como perdoar os seus irmãos, esse homem não tinha como nem dizer assim, eu vos perdoo, não, mas ele sentiu a dor de ser vendido, mas sentiu o prazer de continuar adorando e fazendo. Por quê? Porque lá na cadeia, Deus transformou ele num homem que estava ali para exaltar o nome de Deus. Está entendendo a sua dor agora? Está entendendo o seu sofrimento agora, irmã? Está entendendo a sua dor agora, meu irmão? Está entendendo o preço que se paga para ter intimidade? Está entendendo o preço que se paga para falar as coisas de Deus? Está entendendo agora o preço que se paga para pregar Jesus Cristo? Está entendendo agora o preço que se paga para Deus dizer a nós o que nós precisamos ouvir? Glória a Deus, oh aleluia. José está num cenário agora de exaltação humana, porque a exaltação de Deus foi todas as vezes que Deus salvou ele,
Sabe qual é a melhor exaltação para mim e você, irmã? Quando nos lembramos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, em que nós colocamos no nosso coração o que fizeram para Ele, sendo um cordeiro sem mácula. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, sendo que Ele fez o bem. Então nós olhamos para nós e levantamos as mãos e falamos: Senhor, como eu peco de ser um mal agradecido, como eu me arrependo de ter às vezes sair da sua presença e falar do que não deve. Sabe o que a palavra está dizendo para mim e a você nesse texto? Que a maior exaltação não vem do homem. A minha maior exaltação e a sua foi quando Cristo provou o seu amor por mim, por você na cruz. Foi quando Ele foi esticado até os seus troncos destroncarem, esticaram as suas mãos e os cravos cravados em suas mãos, os cravos cravados em seu pé, o espinho em sua cabeça que rasgou a sua pele, estava dizendo: perdoe, ame os malfeitores, perdoe os malfeitores, pregue Cristo, salvação, tenha piedade. Oh, glória a Deus, aleluia. A maior exaltação a mim e a você é Cristo na cruz, nos dando do seu amor, nos dando da sua misericórdia, nos dando a graça do Pai. José entendeu que ele só era uma ferramenta. José aqui compreendeu que tudo que ele passou tinha promessa no Pai. Sabe, irmã? Pessoas que vão da nossa vida e a gente esquece, mas que através dela eu creio. Sou uma promessa da minha mãe, sou uma promessa do meu pai. Você é uma promessa para o seu pai, você é uma promessa para a sua mãe, você é uma promessa de alguém que cuidou de você. Acredite, filho, você é uma promessa do seu pai, você é uma promessa da sua mãe. A promessa que Deus fez um dia na vida de alguém se cumpre a cada instante, e eu e você não paramos para pensar. Aleluia. Talvez se José tivesse olhado para aquele momento em que ele ouviu essas palavras do seu pai, não se lembraria que um dia Jacó trocou, negociou a sua moral, aleluia, trocou o seu caráter pelo interesse de inveja do teu irmão Esaú. Talvez se José olhasse para o pai, aquilo que ele tinha feito no passado, não teria ele como exemplo. Glória a Deus, aleluia. Talvez você está aqui esta noite sem exemplo de pai, sem exemplo de mãe. Tem exemplo de Cristo, que morreu na cruz perdoando e amando, e perdoando o ladrão na cruz e dizendo a ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Sabe o que é isso? Piedade. Glória a Deus, aleluia. Tenhamos piedade de nós mesmos, tenhamos misericórdia de nós mesmos. O que é que está preparado para mim e a você, se não nos enquadrarmos da palavra do Senhor? Tenhamos piedade primeiramente das nossas almas. Sabe, elogios e afagos não levam a nada, mas o sofrimento antecipa a nossa vitória. Angústia, tristeza no coração antecede a nossa queda. Mas a felicidade em Cristo traz fé e esperança. Acredite. Não sei o que você vive, o que você passa, o que você está enfrentando, mas acredite, o Senhor não nos chamou para ser capachos do diabo, e Ele não dispensa ninguém sem antes estender as mãos. E o que eu vejo nesta palavra aqui, em todos os momentos da vida deste homem, Deus sempre esteve lá. Apesar de ele estar no poço, apesar de depois ele ser arrastado em correntes, apesar de depois ter a sua roupa rasgada e acusado de tentar ter um caso, se deitar com a mulher do seu patrão, apesar de agora lançado em um calabouço, apesar de agora ele estar além do calabouço, barbudo, mal cheiroso, com as unhas grandes, todo maltrapilho, Deus visitou ele na prisão e deu um dom a ele que levou à exaltação. Sabe qual é o momento que Deus entra em nós?
Sabe qual é o momento que o Espírito Santo nos enche? Quando nós estamos na prisão, a ponto de estourar. Quando nós estamos no pior momento da nossa vida, é aí que Deus encontra conosco e nos dá da porção da sua graça. Se você está vivendo o seu pior momento da sua vida, é nesse momento que Deus está te enchendo de graça, é neste momento que Deus está te enchendo de misericórdia, é neste momento que Deus está estendendo as mãos para você. Se você pudesse ver como Deus tem trabalhado em sua vida, sabe por quê? Porque eu e você estamos plantados na videira verdadeira, e é Jesus Cristo. Eu e você somos os galhos, e nesse galho vai dar fruto, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É assim que o crente deve acreditar. Esse texto leva a Cristo, esse texto leva diretamente a Jesus. Se eu e você estivermos plantados na videira verdadeira, nós vamos reconhecer quando nós temos que pedir perdão, nós vamos reconhecer quando nós temos que abaixar um pouco os nossos olhares altivos. Nós vamos reconhecer que crescemos demais e precisamos diminuir. Nós vamos reconhecer que a razão não é minha. Nós vamos reconhecer que o poder não é meu. Nós vamos reconhecer que eu não mando em nada, e quem manda na minha vida é o próprio Deus. Então esta noite Deus está lembrando a mim e a você: ei, baixa um pouco a sua cabeça. Não é à toa que você tem o nome de José. Não é à toa que eu chamei você nesta vida para levar o testemunho da graça de Cristo. Não é à toa. O José foi humilhado, foi pisado, mas não teve olhar altivo e não cobrou nada de ninguém. Sabe o que Deus está dizendo por esta palavra? Que eu e você, para darmos frutos, temos que estar ligado na videira verdadeira, e quem está ligado na videira verdadeira, a cabeça dele é Cristo. Glória a Deus, aleluia. Quer gerar frutos? Quer? Alguém já pagou o preço. Quer ouvir de Deus o que José ouviu do seu pai Jacó? Vivamos a presença do Senhor, alimentados pela sua palavra, e provando não para o mundo, mas para o diabo, como Jó fez. Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome santo do Senhor. Ele permitiu, me entregou, e eu vou cumprir, combater o bom combate, e quando eu terminar a carreira, deverei estar guardado na minha fé, e a fé é Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Qual é o veredito do Pai? Agora não é Jacó, agora é Deus. Entrai, oh, aleluia. Vinde, as portas estão abertas. Possuí por herança o que está preparado a você desde a fundação do século do século. Eu te chamei, coloquei o nome sobre a sua vida, te dei uma mitra nova, te dei uma vestimenta nova, te dei um palavreado novo, te dei um comportamento novo, te dei uma fala nova, te dei um jeito diferente, zeloso, especial, de boas obras. Entrai para o gozo do teu Senhor. Eu não vejo a hora. Talvez você chegou aqui com tantos problemas que você se esqueceu disso. Tem promessa para a igreja. Qual é? Estará conosco todo dia da nossa vida, e veremos Jesus em nuvens de glória, que levará a mim e a você para o reino da glória de Deus. Esta é a mensagem desta noite, que eu e você possamos meditar na palavra do Senhor. Josés que estão aqui, talvez você não entenda o porquê do poço, talvez você não compreenda o porquê da prisão, talvez você não compreenda nem o porquê das acusações. Deus está dizendo assim: faz parte do processo, é minha agenda. Oh, glória a Deus. Faz parte do processo, é minha agenda. Amém para isso. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.